Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. God bless. Lord. Amém. Louvado seja o Senhor. Nos alegramos de estar aqui de novo com os irmãos aqui na Holanda. We are happy to be here again with the brothers and sisters from Netherlands. Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 5. I'd like to read with you 2 Corinthians 5. 5. Sorry. Versículos 14 a 17. Verses 14 to 17. Amém. Quem pode... 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, de 14 a 17. 2 Corinthians 5, 14 to 17. Amém. Aqui fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Amém. Conforme o hino que os dois hinos que nós cantamos hoje, As per the hymns that we sung today, a gente percebe que essa palavra constranger é uma palavra muito importante. we realize that this word Constrain. is very important. O que nos constrange hoje? What constrains us O today? que constrange você no seu dia a dia? What constrains you on your daily life? O que significa a palavra constranger? What does constrain mean? Quem pode explicar? Who can explain? Shames me, embarrassed. Nem tanto envergonhado. Not so much embarrassed. Por Presses. amor, né? Que te impressiona? Sim. Que te Yes. faz fazer algo. Ah? Que te faz fazer algo. Makes you do Que te something. faz ser levado a fazer algo. Levado, yes. Entrando em nós, para entrar. Enter into us. Te impacta? Impacts you. Te impacta? Te impacta, isso. É alguma coisa que te marca tanto que você não tem outra reação a não ser tomar aquele passo. Something that has such a strong effect on you that you cannot do it in a different way. Você não tem outra opção You have no other option a não ser você tomar aquela direção, tomar aquele passo. except taking that direction, taking that step. Então aqui fala que existe alguma coisa que constrange alguém que aqui fala o amor de Cristo nos constrange, né? So here it says that the love of Christ constrains us. O que fez o amor de Cristo nos constranger? What made the love of Christ constrains us? O que Cristo fez que te constrange? What has Christ done that constrains you? O que representa o amor de Cristo na vida dele que constrange a cada um de nós? What does the love of Christ represent in your life that constrains you? O que ele fez de mais importante? What has he done of the utmost importance? De uma forma tão cruel, né? Foi Morreu por nós He died for us de forma tão cruel. in such a cruel way. Such a cruel way. Morreu no nosso lugar, né? Morreu no nosso lugar. Died in place of us, Veio a nós, né? came to us. O que nós éramos antes? What were we before? O que fez Jesus? O que fez o Filho de Deus tornar-se um homem e passar toda essa vida para morrer por nós? O que nós éramos? What made the Son of God to become a man and overcome all of this? Ovelhas perdidas. What were we before that? Lost sheep. Alheios à vida de Deus, né? Mas por causa do quê?
Pecado. Por causa do pecado. because of the sin. Por causa da desobediência, né, do primeiro homem, do primeiro casal, que contaminou toda a humanidade. Because of the disobedience of the first couple, which contaminates the whole humanity. A contaminação que chegou até você e eu sem que nós quiséssemos. The contamination that came to achieve us without us wanting that. Deixa marcado aqui 2 Coríntios Let's mark 2 Corinthians. e vamos para Colossenses, Let's go to Colossenses, capítulo 1, chapter 1, versículo 20, verse 20. diz assim: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu vou esperar um pouquinho. Colossenses, tá? Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. Amém? Amen. Então vou ler de novo. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, 22, agora porém nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Amen. Olha que coisa maravilhosa. Look what a marvelous thing. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. He achieved peace through his blood on Ele the nos cross. reconciliou consigo mesmo. He reconciled us with himself. O que diz o versículo 21? Nós éramos estranhos e inimigos. We were strangers and enemies. Inimigos de Deus. Enemies of God Por causa do pecado. because of the sin. Nós estávamos destinados ao lago de fogo. We were destined to the lake of fire. Hoje podemos estar sentados aqui com a plena consciência tranquila que o lago de fogo já não nos pertence mais. Now we can stand here with the full assurance that we don't have to fear that lake anymore. O lago de fogo já não é mais realidade para nós. That lake of fire is not a reality for us. Hoje nós temos a vida eterna. Now we have the eternal life. Nós mudamos de destino. We changed the destiny. Ele mudou nosso destino. He changed our destiny. Agora isso constrange ou não constrange você? Now that constrains you or not? Isso me constrange. That constrains me. Ele não viu nada de bom em nós. He didn't see anything good on us. Às vezes nós nos consideramos bons. Maybe we consider ourselves good. A gente se acha bom. We think we are good. Quer ver um sinal de que a gente se acha bom? Do you want to see a sign that we consider ourselves good? É quando a gente começa a olhar para o outro e sem querer a gente começa a criticar o outro. It's when we start looking at the other one and unconsciously start criticizing him or A her. crítica para alguém mostra que você é melhor que aquele. The critic towards someone shows that you are better than that person. Então você é bom, So you're good. né? Isn't it? De maneira muito espontânea isso. In a very spontaneous way. Se nós consideramos que todos nós somos diferentes If we consider that we are all different, e todos nós temos um ambiente diferente and we all have a different environment que nos leva a ter reações diferentes that makes us have different reactions ou até mesmo atitudes diferentes, or even different attitudes, nós aprenderemos a entender a condição de cada um, we will learn how to understand each one's conditions sem cobrar de ninguém, without asking from segundo o anyone, meu padrão, according to our standard, segundo a minha régua. according to my rule. To my Porque segundo a rule. régua de Deus, Because according to the ruler of God, nós não valemos nada. we are worthless. Somos pecadores, We are sinners. éramos inimigos. We were enemies. Nós éramos todos no mesmo padrão. We were all on the same standard. Tem um capítulo em Ezequiel 37, There is a chapter in Ezekiel eu 37 não vou ler. I will Ali read. fala sobre o vale dos ossos secos. that tells about the dry bones valley. Ali, quando Ezequiel chegou, tinha um vale de ossos secos. There, when Ezekiel arrived, there was a valley full of dry bones. E ali mostra que ali havia um monte de ossos secos. And there it showed that there was a huge amount of
dry Eu bones. gosto muito dessa figura, And I like this image a lot porque todos são ossos secos. because we are all dry bones. O que está no topo do monte é um osso seco igualzinho ao que está no fundo do monte. The one on the top of the mountain is as dry bone as the one on the bottom. Mas o problema é que quem está no topo se acha o melhor, porque eu estou no topo do monte dos ossos secos. But the problem is the one on the top thinks he's a lot because he's on the top of dry bone mount. Quando a gente olha a condição que todos são ossos secos, When we realize that they are all dry bones, ninguém é melhor que ninguém. nobody's better than anybody. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Here, nobody's better than anyone. Correto? Correct? O teu padrão não é melhor que o meu e nem o meu melhor que o teu. Your standard is not better than mine, and mine is not better than yours. Então por isso que o Senhor Jesus deixou muito claros. So that's why Christ let it crystal clear. Não julguei uns aos outros. Don't judge each other. Por quê? Porque o padrão não é o nosso julgamento. Because the standard is not our judgment. Não é o que nós pensamos. It's not what we think. Porque se for olhar, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Because in that way, all of us would be dead in sin. Todos nós éramos estranhos e inimigos de Deus. We would all be strangers and enemies of God. O que pode ter de bom em um inimigo de Deus? Nada. What can be good in an enemy of God? Nothing. O que pode ter de bom em um que está morto em delitos e pecados? Nada. What can be good in someone who is dead in, sin? Nothing. Então, ser redimido por Cristo não é porque achou em nós nenhum merecimento, não. So if we were saved by God, it's not because we deserved it. Correto? Correct? Se nós olharmos e entendermos isso, If we realize and understand that, nós vamos perceber que da mesma maneira como Deus me olhou, Deus olhou cada um de vocês. we will realize that the same way God looked at me, He looked at each one of you. Então, na cruz de Cristo, So in Christ's cross, na cruz de Cristo houve igualar. in the Christ's cross, there was a leveling. O Senhor equalizou God made everything equal. todas as coisas. Everything. Equalizou todos os pecadores. He made all the sinners equal. Ele começou ali do zero He started from zero. e Deus zerou todos nós. So He zeroed all of us E aí colocou algo em cada um de nós que é a vida eterna, and put in each of us something which is the eternal life. que é o dom de Deus. That's God's gift. Pronto, então agora nós todos estamos equalizados. Okay, now we are all equalized, Somos equal. pecadores redimidos, We are saved sinners. somos inimigos reconciliados, We are reconciled enemies. somos estranhos que viramos família de Deus, We are strangers who became family of God. somos estranhos que viramos membros do seu corpo. We are strangers who became part of the body of Christ. E agora então nós temos o mesmo dom igual para todos, And now we have the same gift equal for each one, que é a vida eterna. which is the eternal life. Por que eu estou falando isso? Why am I saying that? Porque isso precisa nos constranger. Because that has to constrain us. Como diz aqui em 2 Coríntios, Like it says here in 2 Corinthians. pois o amor de Cristo nos constrange. Because the love of Christ constrains us. O fato de Jesus, o fato de Deus ter abandonado o seu trono The fact that Christ abandoned his throne para tornar-se um homem to become a man, e viver uma vida humana, and live a human life, não foi uma vida humana fácil, você sabe, né? which was not an easy life, Uma vida humana de 33 anos e meio sofrida. a 33 and a half years old of suffering. É importante nós percebermos esse quadro da vida do Senhor Jesus. It's important for us to realize this whole picture of Christ's life. Nós somos muito tocados por muitas cenas que a gente assiste no nosso dia a dia, We are touched deeply by scenes that we see on our daily life. daquela pessoa que sofreu, coitado dela, olha só como é que ela sofreu, a gente fica tocado e emocionado. Of that person that suffered a lot, oh, poor of him or her, and we get touched by that situation. Puxa, aquela pessoa conseguiu criar 10 filhos sem nada a ter, e não sei o que, e papapá, a gente fica tocado e aquilo lá nos constrange. That person who raised 10 kids in poor conditions, and that touches us and we get emotional about that. Até nos constrange e fala, puxa vida, eu gostaria de mandar uma oferta para a pessoa, puxa, eu vou ajudar tal pessoa, porque aquilo te constrangeu.
So that even constrains us to the point of wishing, oh, I could send some money to help that person. So that touches and constrains you. Mas às vezes eu fico com temor de que a morte de Cristo hoje para nós é tão banal que já não nos constrange mais. But nowadays I fear that sometimes the death of Christ became so common sense that doesn't touch us anymore. As coisas que a gente olha secularmente, externamente, nos constrange mais do que a realidade espiritual da morte de Cristo. So the daily life things, the secular things can constrain us nowadays more than the spiritual life, than Christ's death, for example. A gente fica às vezes agradecido porque um dia a gente passou necessidade, alguém se lembrou de nós, nos deu uma ajuda, puxa, assim, fica eternamente agradecido por aquela pessoa. Sometimes we get very grateful because we needed some help and someone helped us, and we are eternally grateful for that person that helped us in that moment. Parece que aquilo lá você tem uma dívida eterna com aquela pessoa, né? Yeah, it looks like you have an eternal debt with that person, isn't it? E alguns até mesmo falam, puxa vida, eu não posso abandoná-la, ela em certa parte da minha vida, puxa vida, como ela foi importante para mim. And we even think we cannot abandon that person. It was such an important part to my life. E Cristo, como fica nessa história? What about Christ? How Christ stays in that sense? Na minha vida e na sua vida. In my life and in your life. Até que ponto o que ele fez para hoje eu e você estarmos aqui nos constrange? To what point what he has done for us to be here now constrains you? Uma pessoa que nos ajudou, ele deu do que tinha, ele não deu a sua vida. Someone who helps us gives what they have. They don't give their lives. Até um parente, ele pode te dar tudo, mas ele não dará a sua vida para você. Even a relative can give you everything, but he will not give his life to you. Na história, quais são os casos em que o pai deu a vida por seu filho ou a mãe deu a vida por sua filha? Não são muitos casos. In history, what are the occurrences of the father or the mother giving their lives for their children? There are not so many cases. E isso chama-se de mártir, né? Alguém que dá a vida por outro. And that's called martyr, someone who gives their life for someone else. As nações louvam as pessoas que deram suas vidas por sua nação. The nations honor the people who gave their lives for their nations. Aqui na Holanda existem vários monumentos de heróis da guerra. Here in the Netherlands, there are many monuments for war heroes. Que graças à vida desses soldados que deram, hoje a Holanda é um país livre. That thanks to the lives of these soldiers, now the Netherlands is a free country. E o governo procura anualmente, não é, lembrar-se dessa data. And government makes sure on a yearly basis this date will be remembered. Eu acompanho, né, às vezes, especialmente na Segunda Guerra Mundial, ficam trazendo veteranos lá dos Estados Unidos que lutaram no dia D, que passaram pela... Aqui não teve praia, né, onde eles entraram, foi? Não, foi na França, né? Então aí ficam lembrando os veteranos, sobrou um daquele lá, todos já morreram, é uma honra tremenda, né? So I follow sometimes they are searching for these veterans from the that are in the United States or far away and making sure they will be remembered and because they went in the D-Day and fought and there is a struggle to find there is one more of these old veterans, they are always remembered. Puxa vida, ele fez parte de hoje temos a liberdade. Oh, you see, he was part of what made us be free now. Quem de fato nos libertou para sempre? Cristo. Who in fact freed us forever? Christ. Então eu faço essas comparações para a gente poder perceber que o que tem que nos constranger diariamente por uma questão eterna é exatamente o que Cristo é e o que Cristo fez por nós. So I make these comparisons to remind us that what has to constrain us in an eternal sense is what Christ did for us. Então o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. So the love of Christ saved us, but one died for all, and Therefore, so all died. So all died. Então, aquele que devia morrer era você e eu devido ao pecado. The one who had to die were myself and you because of the sin. Mas ele morreu por todos nós, substituindo cada um de nós ali na cruz. So, but he died for all of us, replacing each one of us in the cross. E o versículo 15 diz: ele morreu por todos,
And the chapter 15 says, He died for all, para que os que vivem não vivam mais para si, so that the ones who live don't live for themselves, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. but for the one who died for them and resurrected. Em outras palavras, ele pagou a nossa dívida, In other words, He paid our debt, ele nos libertou, He freed us, nos tirou da morte eterna para a vida eterna, He took us from eternal death to eternal life, nos reconciliou com o Pai, reconciled us with the Father, nos trouxe a sua presença, brought us back to His presence, para que hoje nós tenhamos um viver para Ele, so that now we can live for Him. correto? Ou Correct? seja, tanto somos tocados pelo amor de Cristo, In that way, we so many have been touched by the love of Christ, que não precisa ninguém me levar a fazê-lo. Eu, por estar constrangido, eu faço de livre e espontânea vontade. that no one has to make me do this. I myself have to feel constrained to do that. Então, eu não oro porque alguém me pede. So I don't pray because someone asked me to. Eu não leio a Bíblia porque alguém me diz, você tem que ler a Bíblia. I don't read the Bible because someone says I have to read the Eu Bible. não invoco o Senhor porque alguém me falou, olha, tem que invocar o Senhor. I don't pray the Lord because someone said told me I have to. Eu não me reúno com os irmãos porque é preciso reunir. I don't gather with the brothers and sisters because someone told me I have to. Recentemente agora estive na África no mês de dezembro em 4 países. Recently I've been to Africa in 4 different countries, E semana passada eu voltei de outra viagem da África que foi Angola. and last week I returned from another visit to Africa in Angola. Então, dezembro e janeiro, 2 meses, janeiro nem terminou, eu passei 30 dias na África. So in between December and January is not over yet, and I have spent 30 days in Africa. Passei 18 dias em Ruanda, Burundi, Uganda e Quênia. I spent 18 days in the several countries I mentioned. E no dia 1º de janeiro ao dia 12 eu passei em Angola. And from the 1st to the 12th of January, I've been in Angola. Aí você me pergunta, o que leva você a fazer isso? So you ask me, what makes you do that? O que eu ganho com isso? What do I earn doing that? Teoricamente não ganho nada. I don't earn anything. Pelo contrário, eu tenho que gastar. On the opposite, I have to spend. Não é confortável. It's not comfortable. Em Angola eu viajei 5.000 quilômetros em uma semana. In Angola, I traveled 5,000 kilometers in 1 week by car. Num lugar quente, In a hot place, sem ar-condicionado no carro, without air conditioning in the car, esburacado, a lot of holes on the street. dormi dentro de uma tribo. I slept inside a tribe. Quem não tem, mandei todas as fotos para as irmãs, depois o Renato pode passar para vocês todos. I've sent Fotos e pictures. vídeos. Renato then can share with all of you photos and videos. Agora, o que me fez isso? Now, what made me do that? Eu não ganho nada com isso. I don't earn anything doing Tem that. pregadores que quando vão, eles exigem diária. There are prayers who demand that daily compensation. Eu conheço até mesmo pessoas que estavam no nosso meio, I even know a few people who were among us que para fazer uma viagem é uma diária de $1.000. that to do such a trip would demand $1,000 per day. Então seria maravilha, né? 18 mais 12, 30 mil dólares em 2 viagens. Poxa, seria um dinheirão, né? So that would be marvelous for me, 30 days, $30,000, a lot of money. Pelo contrário, On the opposite, a gente vai apenas para dar, we go only to give, cuidar dos irmãos, to take care of the brothers and comer sisters, uma comida que talvez vocês não comeriam, to eat some food that maybe you wouldn't eat, beber uma bebida numa tribo feita de milho, que você não sabe a origem da água, mas ali foi servido e a gente bebe pela fé. to drink a beverage made from corn where you don't know the source of the water, but you drink based on your own faith. Vai dormir maravilhosamente, literalmente falo de verdade, dormir maravilhosamente dentro de uma palhoça na tribo. To sleep inside one of their typical housings inside the tribe. Palha em cima,
galho dos lados, a parede era de galhos. just hay on the top, just sticks on A the cama era walls. normal, graças a Deus. Normal bed at least, Mas não tinha thanks banheiro. God. But there's Não no tinha banheiro. But there was no restroom. Você saía à noite, You would go com a at night, lanterninha, achava um lugarzinho lá para fazer a sua necessidade. you would, with a flashlight, find a place to do what you need to do. Debaixo da chuva ainda. Under pouring rain. Depois voltava para a cama. And then go back to bed. 5 da manhã o galo cantava, acordar. 5 in the morning, the rooster. rooster would sing. Aí de manhã sai para fazer a higiene pessoal. Then you go out to make your daily hygiene. Escova de dente na mão, com pasta, garrafa de mineral de água na mão, joga lá, escova o dente e cospe ele mesmo na areia. Just with Tem your banheiro, né? toothbrush, your bottle of water, and you do it on the spot because there is no restroom. Cabelo tá assim, tal, pega a água mineral, joga aqui, seca. Try to wash your head with your mineral water. Eu não estou falando isso para minha glória, nem para nada não. I'm not saying that to glorify myself or anything. Eu falo isso com muita alegria, I say that with a lot of happiness porque alguma coisa me constrange. because something constrains me. O amor de Cristo pela necessidade do povo de Deus. The love of Christ for the needs of His people. Daí a gente sai daquele lugar, vai para a cidade, vai, beleza, hoje vou dormir no hotel. Then we leave that place and go to the city and we think, yeah, today I'm gonna sleep in a Daí hotel. o irmão fala, olha, não leva, não, nesse hotel não, leva aquele hotel que é melhor, tá bom? A Then, gente já vai na cabeça, né, hotel melhor. then the brother says, no, don't go to the hotel, go to the one which is better one. And he Aí thinks, okay, chega a no better hotel, one. bonito por fora, And then you go to the hotel, it's nice on the outside. entra no hotel, o irmão fica num quarto, eu fico no outro, Get into the hotel, one on each room, cama grande, big bed, água quente, hot water. puxa, que maravilha, Wow, né? so good. Toma um banho maravilhoso, Take a good shower, deita na cama assim, sleep on the bed, aí tava colocando meu WhatsApp em dia, use the WhatsApp. e de repente eu ouço um barulho assim, All of a sudden you listen to a noise, de repente tchum, sai um rato assim, then you see a rat de trás da geladeira assim. from behind the fridge. Aí eu vou desço lá falar com a recepção para trocar de quarto. Then I go to the reception to ask for another room. Falando, senhor não tem outro quarto, é isso mesmo. Sorry, sir, there is no other room. Vou pegar um pano aqui para colocar na porta assim, para o rato não voltar. I will get just a piece of cloth to stop the rat from getting back into your Daí room. ele vai lá, coloca um pano na parte de baixo da porta. Then you seal Porque o rato tinha the saído. gap on the door because the rat had a runaway. Mas tá bom, então deito lá de novo. Okay, so I sleep again. Aí a luz acaba, Then there is an outage of light. aí você ouve o barulho. Falei, tem outro rato aqui. Then you start listening to the noise of another rat. Aí a luz volta, Then the light is tá back falando isso, again. tá? Daí quando a luz volta, Then when, outro rato sai. when you see the light is back, you see another rat. Mas aí ele não sai porque tinha um pano ali. But then he cannot go away because of the cloth you just put E ele there. volta. Eu He's volto back. lá na recepção. And you back to reception. Falei, por favor, me troca de quarto. Arranje qualquer quarto aí, por favor. So please, another room, any room. Falou, tem um outro quarto ali, mas fica do outro lado. Não tem problema, não. Se for lá, tá, me leva no outro quarto. Then, oh, there is another room, but it's on the other side. No problem, let's Chegou go no to outro that. quarto, beleza. Bom também. Deitei, falei, que beleza, né? Another room, good, okay, let's Aí sleep. deito na cama, vai lá acabar de mexer no WhatsApp. On the bed, WhatsApp again. Quando olha assim, outro rato. Then when you look, another rat Atrás da geladeira. behind the fridge. Aí quando eu vou mexer, ele sai pela porta e vai embora. And when you try to mess with it, it just go and run away again. Daí eu mexo no frigobar, sai outro ratinho. Then I shake the fridge and another rat goes out. Eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou mais trocar de quarto, vai ficar aqui mesmo. And I say, you know what? I won't change the room again. Aí Let's stay dormi here. tranquilo. I slept. Então, são coisas que a gente passa. So it's things that we have to go through. Né? Numa viagem dessas, In such a trip, calor. hot. E o que mais me toca, irmãos, And what touches me the most é que esses brothers, irmãos na África, that these brothers from Africa, vocês sabem, se você for ver as fotos, a África, você vai ver as condições dos irmãos. if you look at the pictures, you see their conditions. Nós temos aqui um maravilhoso local aqui. We have here a wonderful place. Não é? Tem tudo aqui. We have everything here. Temos carro para vir, We can come by car. temos transporte.
We have transportation. Nada nos impede de poder participar de uma reunião. Nothing prevents us from coming here. Enquanto que eles lá Whereas on their teriam case, tudo para impedir para ir numa reunião. everything is against them going to such a meeting. No lugar que a gente foi chamado Budunganga, Where we went to, where it's called Buduganda, Buduganda, ali é exatamente uma tribo, né? there is a tribe, exactly a tribe. Local de reuniões feito de galhos A place for meetings made of sticks, e o telhado de zinco, mas todo furado. and the roof made of zinc, but with a lot of holes. Quando nós chegamos, When we tinha arrived, mais ou menos uns 100 irmãos lá, there were around 100 brothers there, de bebês, crianças até pessoas idosas. from babies to until elderly. Eu perguntei, de onde vieram os irmãos? And I asked, where did they come from? Falou assim, alguns moram aqui na região. They said, some live around. Quando digo região, Nearby. não é cidade, de você vê de fato é mato. I don't not talk about the city. It's really on the woods. Tanto é que nós entramos da rodovia até lá, não tinha estrada, a gente foi por meio dos arbustos. Because when we came from the road until there was no road. We had to go through the bushes. Você seguia a trilha da moto. Ah, se a moto passou aqui, eu posso passar aqui também. We would be following the trail of a motorcycle. If the motorcycle went through that, we could follow. Depois de 15 minutos, vemos opa, é ali. After 15 minutes, then we say, okay, it's there. Quando chegamos lá, os irmãos cantando, você ouve de longe irmãos cantando. When we got there, we could hear them singing, Eu perguntei brothers para os irmãos, singing. de onde os irmãos vêm? And I asked, where did they come Além from? dos irmãos que moram aqui na região, Besides the ones which live nearby, tem irmãos aqui que vieram de 10 quilômetros a pé. there are some which came from 10 kilometers on foot. Outros vieram de 10 quilômetros a pé, mais 5 quilômetros de moto. Some from 10 kilometers on foot plus 5 on motorcycle. Aí quando cheguei lá, cheio de barracas. Barracas assim, né, de tendas. When I got there, there were a lot of tents Debaixo da árvore, assim. underneath the trees. Porque a reunião, ela tinha começado 3 da tarde, nós chegamos 4, e os irmãos queriam reunião até, falou assim, bom, a gente está aqui para reunir, então não importa que hora vai terminar. Because we arrived there at 4, it had started at 3, but they wanted to stay as long as Eu possible. pensei que era só assim, acabava, anoitecia, o pessoal ia embora. I thought that it was like when it finished, it gets dark and people will go away. Daí eu perguntei, vai ser só à tarde? Não, à tarde a gente janta e depois ter reunião à noite. I asked, only in the afternoon? Say, no, in the afternoon, then we go for dinner and then continues. E onde vão dormir? And where are these people going to Falei assim, sleep? ali debaixo da árvore, ali as barracas ali. Oh, they're going to sleep over there under the trees in the tents. Outros vão dormir aqui no salão, sentado na cadeira mesmo. Some will sleep here in the saloon, sitting in the chairs. Daí começou a chover. Then it started raining. Não, teve a primeira reunião, There was the first meeting, jantamos, then we got dinner. teve a segunda reunião, There was the second não tinha luz, meeting, no light. era só no gerador, It was only with the generator, 2 lâmpadas apenas, just 2 light bulbs. tudo que depois vocês podem ver no vídeo. You can all see in the video. E começou a afterwards. chover, And it started raining. chuva forte. Strong Mas rain. a boa coisa é que ali é uma terra arenosa, Good thing is that it was a very arenose area. não dá barro, né? You wouldn't see a lot of mud. A água entra. The water just gets through E a the gente sand. liberando a palavra e chovendo. And we were spreading the word and it was pouring rain. Aí os irmãos, você viu os irmãos mudando de cadeira que as goteiras começaram a pingar, né? Then you started seeing the brothers changing place because of the dropping of water Mas todo through mundo the ali hole. com o espírito forte, But everybody with a strong spirit, ouvindo a palavra Listening. avidamente. to the word of God, with vividly. A reunião acabou por volta mais ou menos de 9h30 da noite. The meeting finished around Duas 9:30 sessões. p.m. 2 sessões de reunião. 2 sections, E aí a chuva continuando. and then continued the pouring rain. Então os irmãos falaram, irmão, enquanto continuar a chuva, vamos compartilhar que não tem como a gente sair mesmo. And then the brother said, while it's raining, let's continue because we cannot get out anyway. Daí foram compartilhando o que receberam da palavra. Then everybody were sharing what they got from the word. Daí a chuva terminou, Then finally the rain stopped. todo mundo foi para as barracas, Everyone went to their tents, mas a chuva continuou à noite. but then it rained again E during as the night. barracas todas encharcadas.
and all the tents soaked with Tiveram que water. trazer as barracas para dentro do local. They had to bring the tents inside the place. Não puderam usar as barracas. They could not sleep in their Porque já tents estava tudo encharcado. because were all soaked. Eles só jogaram ali um plástico, alguma coisa em cima dos colchões para dormir daquele jeito. They just laid some plastic over the mattresses to sleep in some way. No outro dia de manhã, 7 da manhã, The next day, 7 in the morning, a gente ouvindo lá do nossa palhoça, when we were coming from the place we were sleeping, a gente ouviu os irmãos já cantando. we are already listening to hearing the brothers singing. Estavam lá reunidos para louvar o Senhor e desfrutar da comunhão da manhã. They were reunited to enjoy the word of God and continue with the meeting. Eu conto isso para vocês I tell you this story porque os irmãos fisicamente não têm nada, because the brothers there physically don't have anything, mas internamente você vê um povo constrangido pelo amor do Senhor. but within you can see a people constrained by the love of Eles Christ. pagam o preço que for They pay whatever price para poder estar reunidos, in order to be gathered together, poder louvar ao Senhor, to pray to the Lord, poder receber a palavra. to receive the word of God, the gospel of God. Uma das coisas que eles mais precisam é Bíblias. One of the things that they need the most are Bibles. E eles são pessoas, você vê eles lá com um pouco, pegando um pedaço de papel, anotando o que está sendo falado. And you can see that they, with the little that they have, they are making notes of what they're hearing. Então essas viagens para a África que eu tive agora, So these trips that I've done to Africa now, que não foram as primeiras, já viajei várias vezes para lá. that are not the first ones, I've been there several times. Toda vez que eu vou, Every time I go, para mim é uma renovação, for me, is a refreshment. porque é como se o Senhor zerasse de mim a minha escala de valores. It's like God zeroed my valuation scale. Para exatamente perceber que para amar ao Senhor e constrangido por Ele, eu não preciso de muita coisa. So I can realize that to love God, to love Christ, I don't need a lot. Basta que o meu coração esteja correto. I only need my heart to be correct. Basta que o meu coração seja tocado. I only need my heart to be touched. Basta que eu veja o que Cristo fez por mim na cruz, I only need to see what Christ did for me on the cross, para me mover. to move me. E eu sempre oro ao Senhor. And I always pray to the God, to Senhor, Lord. eu não preciso de ninguém ficar me empurrando. Lord, I don't need anyone to be pushing me. Eu quero ser atraído por Ti. I want to be attracted by you. Ser atraído por Cristo To be attracted by é bem Christ diferente de ser empurrado. is very different from being Agora, eu preciso pushed. de encorajamento? Eu preciso. Do I need encouragement? Porque Yes, I nós somos need. humanos, Because we are human beings. temos momentos de fraqueza, We have weak moments. que nós precisamos de alguém do lado para nos encorajar. That we need someone by our side to encourage us. Eu já contei para vocês uma experiência, acho que algum tempo atrás, eu tive um momento na minha vida na Suíça que eu entrei numa crise existencial. I told you before that there was a moment in my life in Switzerland that I was in a crisis. Eu não conseguia orar. I couldn't pray. A situação externa, o problema era tão grande que me pressionou de tal forma que eu não conseguia orar. The external situation was so heavy, pressed me so much that I couldn't afford to pray. Não é que o amor de Cristo deixou me constranger. It's not that the love of Christ was not constraining me anymore. Eu sabia muito bem, I knew very well, mas eu não tinha mais forças. but I had no more Então, strength. eu por mim mesmo não conseguia mais dar o passo. By myself, I could not continue walking. Mesmo que eu sabia que o Senhor me atraía. Even though I knew the Lord was attracting me. Mas nesse momento, graças a Deus que eu tenho minha esposa, Amém. But in that moment, thanks to God, I had my wife que estava forte diante do Senhor. that was strong, E ela me ajudou. and she helped Me me. deu aquele empurrãozinho. She pushed Ela me. me pegou pela mão. She grabbed me by the Me hand deu um empurrãozinho. and then pushed me. Me colocou junto dela, do lado da cama para orar. Put me by her side on the bed to pray, E a gente orou. and we prayed Quer dizer, together. ela orou, eu não conseguia. Yeah, actually she prayed. I couldn't. Ela se entregando ao Senhor e eu ali não conseguia nem balbuciar, Senhor Jesus. She was giving herself to the Lord, and I couldn't even whisper, "Oh Lord Jesus." Mas o importante é que aquele ambiente de oração começou a me lavar. But that
situation of praying started washing me. E naquele momento eu comecei a me libertar. In that moment, I started freeing E aí myself. comecei a soltar Senhor Jesus espontaneamente. And I started spontaneously whispering, "Oh, Lord E Jesus." naquele momento eu comecei a orar também, a chorar. And then I started praying again and crying. Daí eu senti total libertação naquele momento. And then I felt total freedom. O problema desapareceu? The Não, problem disappeared? No, não desapareceu. didn't disappear. Mas eu fui novamente levado à presença do Senhor. But I was brought back to the presence of the God. Então, uma vez na presença do Senhor, Once in the presence of God, a solução está ali. the solution is there. O problema continua, The problem mas a persists, solução está em Cristo. but the solution is in Christ. E aí, o amor de Cristo nos constrangeu novamente. And then the love of Christ constrained us again. E eu digo uma coisa para os irmãos e irmãs. And I can tell you, brothers and A partir sisters, daquela experiência, starting with that experience que foi muito, muito marcante na minha vida, that was very, very impactful in my a minha life, maneira de ver Cristo mudou totalmente. my way to see the Lord changed completely. Eu creio que já se passaram mais ou menos 6 anos desde aquele momento. I believe 6 years have already passed since A that minha moment. maneira hoje de enfrentar tudo mudou totalmente. My way to deal with situations changed completely. Eu conheci Cristo de uma outra maneira. I met Christ in a different way. De forma com que hoje esse constrangimento do amor de Cristo me move muito mais. In a way that nowadays this constraint by the love of Christ moves me much more. Então por isso que a minha oração sempre foi: Senhor, eu não quero ser empurrado por ninguém, eu quero ser atraído por Ti. Senhor, vem me atrair contigo mesmo. That's why I always pray to the Lord, Lord, I don't want to be pushed by anyone towards you. I want you to attract me. So come and attract me to you. E nós temos que perceber que hoje, o mundo em que nós vivemos, We now have to perceive the world where we live. que sabemos que esse mundo jaz no maligno, That we know that this world lies on the darkness. ele vai Evil. fazer de tudo, irmãos e irmãs, para poder desanimar todos nós que somos do Senhor. It will do whatever it takes to take us away from God. Ele vai fazer de tudo para poder exatamente nos distrair com muitas coisas. It will do everything to distract us with a lot of things. Por exemplo, nós estamos vendo hoje tantas coisas acontecendo neste mundo. For example, we see so many things happening today. Que eu já falei nas outras oportunidades. Cada vez mais a gente está sentindo um mundo cada vez mais instável e você não pode mais confiar nele. That I have mentioned in other opportunities, the world is more and more unstable and we cannot trust it Você não anymore. pode confiar nem mais nos bancos, You cannot trust even the banks, nem mais no governo. not even the government. Seu dinheiro que está no banco pode sumir de repente. The money you have on the bank can disappear on the spot. Ouvi uma reportagem, na Suíça tem bancos fechando contas de pessoas sem razão nenhuma, estão fechando as contas e dizem, você não precisa mais ter conta aqui nesse banco. E simplesmente fechando as contas. I saw on the news in the Switzerland, some banks are just closing bank accounts of people with no reason. Ou seja, a segurança está terminando. That means security does no longer exist. Isso te faz pressão. That Faz pressão sobre nós. puts pressure on us. Então nós temos que aprender a correr aquém e cada vez mais aquém. So we have to learn to go toward who and more and more Nós temos que correr ao Senhor. to the Lord. Temos que aprender a viver na sua We presença. have to learn to live in His Temos presence. que aprender a conhecê-lo de uma maneira diferente como nós conhecemos hoje. We have to learn to know Him in a different way than what we do now. O irmão Henrique orou na oração dele. Henrique prayed in his prayer. Senhor, nos livre de toda a religiosidade. Oh Lord, take us all religiosity out. Aqui no versículo 16 de 2 Coríntios 5, fala assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então aqui nós vemos duas maneiras de conhecer: segundo a carne e não segundo a carne. So here we have two ways of knowing people, according to the flesh and not according to the flesh. Conhecer Cristo de maneira religiosa é conhecer Cristo segundo a carne. To know Christ in a religious way is according to the flesh. Conhecer Cristo não segundo a carne é conhecê-lo de uma maneira que nossa experiência e intimidade com Ele, ela é verdadeira e marcante. Knowing Christ not according to the flesh
is in a way where our knowledge and the intimacy with Him is marcante. it's really Vamos falar marcante. marcante, impactful. It's really exato. impactful, yeah. So not according to the flesh, the experience and intimacy is really impactful. Conhecer segundo a carne é conhecer segundo a doutrina. Knowing according to the flesh is knowing according to doctrines. É conhecer Cristo de maneira objetiva. It's to know in an objective way. É como se fosse uma lição dada em classe de aula. It's like a classroom teaching. Mas agora conhecendo Cristo não segundo a carne, Now, knowing Christ not according to the flesh, é conhecê-lo intimamente. it's to know Him in intimacy, Na nossa comunhão diária com Ele. in our daily Fellowship. fellowship, Daily fellowship. fellowship with Na Him, nossa intimidade com a palavra. in our intimacy with the gospel. É o que eu disse, aquela experiência na minha vida, ela mudou totalmente minha maneira de ter comunhão com o Senhor. As I said, that experience in my life changed completely how I deal with the Eu gospel. posso dizer que hoje eu busco muito mais ter esse conhecimento de Cristo, não mais segundo a carne, mas segundo a minha intimidade com Ele. Now I can tell you that I am pursuing much more to have this experience, not through the flesh, but according to the Spirit, A Intimacy. intimidade to the intimacy that I have no Espírito. in the Spirit. Então isso é que vai nos fazer, irmãos e irmãs, estáveis diante do Senhor. So that's what's gonna make us stable in front of Pode God. acontecer qualquer coisa na nossa vida, Anything can happen in our life, mas a gente vai ficar estável, but we will remain porque stable nós estamos ligados profundamente, intimamente com o Senhor. because we will be deeply connected to the Nós Lord. fomos atraídos por Ele. We have been attracted by Him. Temos nossa base bem estabelecida. We have a strong base. Nós temos nosso fundamento bem marcado. We have our fundamentals well established. Então nada pode nos abalar. So nothing can tremble A us. gente se abala muito facilmente pelo que ouve, We are too easily trembled by muito what we facilmente hear, pelo que a gente vê, by what we see, pelo que a gente vive. by what we live. Ora estamos estáveis. Once we are stable, Aí chega uma notícia, desestabiliza a gente. then some news come and we are totally unstable. Humanamente isso é normal. Humanly, that's normal. Mas se estamos em Cristo, isso não vai acontecer. But if we are remain in Christ, that's not gonna happen. Não vai acontecer. Will not Não happen. importa qual é o tipo, grau de notícia que a gente ouve. No matter how big is the news that we listen to, Pessoas te atacando, people attacking you, injustiça, unfairness, fake news, fake news, certo? Até Right. mesmo situações que podem trazer mágoas. even situations that can hurt you. Se a gente está em Cristo, If we are remain in Christ, essas coisas não nos atingem. these things will not affect us. Eu não falo isso de teoria, é verdade. I'm not talking about theory. That's true. Minha esposa é testemunha. My wife is testimony, witness. Nesses últimos meses, muitas coisas têm acontecido. In the last few months, a lot of things have happened. Que se eu fosse se deixar levar pelas coisas que se falam, pelas coisas que se dizem, eu estaria hoje, talvez não estaria aqui mais. Because if I would listen to what people say, I would probably not be here. Mas aleluia que isso não me atingiu. But thanks God, this has not affected me. Porque tem um versículo que Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido. Because there is a verse from where Paul says, I know on whom I believe. Vamos ler aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 1. Who I believe. 2 Timóteo 2 Timothy 1, 1, versículo 12. verse 12. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Amém. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Irmãos, I'm not ashamed because I know who I believe, who I estou trust. certo que Ele é poderoso And I am sure that He is powerful para guardar o meu depósito até aquele dia. to keep my deposit till the last day. Então, quando a gente tem essa experiência com o Senhor diariamente, So when we have this daily experience with conhecer God, Cristo não na carne, mas na intimidade espiritual. to know Christ not through the flesh but through the personal intimacy. Isso tem a ver com o quê? Com o tempo que eu e você gastamos na oração,
That has to do with the time that we spent in prayer, com o tempo que eu e você gastamos invocando o nome dele, the time that we spent saying, praying His name, com o tempo que eu e você gastamos na leitura da palavra, não na leitura como um jornal, uma leitura no sentido de ganhar alimento na palavra de Deus. the time that we spend reading the gospel, but not like a newspaper, but actually to learn from it, Comendo a palavra de Deus como alimento, eating the gospel like Like food, food. like food. Quando eu e você fazemos isso, When we do this, nada pode nos abalar. nothing can tremble us. Isso é conhecer Cristo não segundo a carne. That's to learn to know Christ not through the flesh, Porque isso, de fato, nos traz a realidade espiritual na qual hoje nós devemos viver. because that brings us the spiritual reality that we need to have. Lembre-se de tudo aquilo que Cristo passou na cruz. Remember all that Christ suffered in the Foi cross para trazer você e eu de volta a Ele. was to bring us back to Him, Foi para reconciliar você e eu ao Pai. was to reconcile you and me to the Father, De trazer novamente a fonte da vida que é Ele mesmo. to bring back the source of life, which is Himself, Trazer você e eu a presença daquele que vai nos levar para o reino. to bring you and myself to the presence of the one who will take us there, to His presence. E há tantas promessas na Bíblia And there are so many promises in the Bible em que o Senhor fala que Ele nunca nos abandonará. that the Lord says He will never abandon us, Nunca nos deixará de lado. will never leave us aside. Uma vez que nós guardemos a Sua palavra, Once we keep His word, uma vez que nós o busquemos. once we pursue Him. Uma das coisas na palavra de Deus, irmãos, One of the things in the gospel of the Lord que é muito interessante, that's very interesting, que o Senhor sempre ele faz perguntas, that the Lord always makes questions, mesmo sabendo a resposta. even though He knows the answers. Primeira pergunta que Ele faz The first question that He na makes Bíblia in the Bible é a Adão e Eva: onde estás? is, Adam and Eve, where are you? Será que o Senhor não sabia onde Adão e Eva estavam? Maybe the Lord didn't know that. Logicamente que Of sabia. course He knew. Eles estavam escondidos atrás dos arbustos, né? They were hidden behind the bushes Porque estavam nus, né? because they were naked. Sabiam que tinham feito algo errado. They knew they had done something wrong. Mas por que Deus faz perguntas? But why does God make questions? Porque Ele tem uma resposta. Because He wants an answer. Ele precisa da reação do homem. He needs the human being's reaction. Então, muitas vezes o Senhor ele provoca situações na sua vida e na minha, So many times God creates situations in our lives porque Ele quer uma resposta. because He wants an answer. Nós às vezes estamos tão silenciosos para com Ele, We have been so silent toward Him. então fala assim: vou provocar alguém para Ele falar comigo, So He thinks, I will provoke Him so He talks to me. porque o Senhor sente a nossa falta. Because God misses us. Você acredita ou não que o Senhor sente a nossa falta? Yeah. Do you believe that God misses us? Sim ou não? Sim. Yes or no? Janica. Eu sempre gosto de dizer que todas as nossas experiências humanas aqui, elas na verdade refletem também do lado espiritual. I like to say that our daily experiences reflect on the spiritual life side. Por exemplo, quando a gente fala, nós somos a noiva de Cristo, a igreja como noiva de Cristo. For example, when we say we are Christ's bride, Pronto, então noiva de Cristo significa assim, Cristo namorando a igreja namorando Cristo, né? so that means Christ dating the church and church dating Christ. Imagina se a namorada não fala com o namorado. Imagine if the bride doesn't talk to the boyfriend, to O the namorado liga, a namorada não responde. one call and the other doesn't answer. Marido, mulher, Wife and husband, eu falo com minha esposa, ela não me responde. if I talk to my wife and she doesn't Ou reply, ela fala comigo, eu não respondo. or if she talks to me and I don't answer, Você vai falar, é relação normal ou anormal? is that a normal relation or not? Então, se Cristo é o nosso esposo, So if Christ is our bride, bridegroom, Groom. groom, groom, our bridegroom, groom, bridegroom, groom, qual que deve ser frequente de nós conversarmos com ele e ele conosco? how frequently should we talk to each other? Qual que deve ser a frequência? What's the frequency? Uma vez ao mês? Once a month? Uma vez ao dia? Once a day? Quantas vezes, como marido e mulher, se conversam How often wife and husband talk to each other no dia? So, per day? Não é verdade? Right? Quanto mais se conversa, mais normal é, certo, mano? The more you talk,
the more normal it is right? Tá, agora a relação pai e filho. Now the relation father and Somos son. filhos também. We are sons as Tudo well. bem, como filhos. As sons, Nós temos filhos. we have children. A maioria aqui tem filhos, né? Most of you have children, right? E você sabe que, como pais, o que nós esperamos dos nossos filhos é diálogo. You know that as parents, what we expect from our children is dialogue. O que mais me entristece é quando o filho não dialoga. What saddens me the most is when the son doesn't dialogue. A ver, não é que ele não quer. It's not that he Ele doesn't está tão want. distraído com outras coisas He's so distracted with other que things ele esquece do pai e da mãe. that he forgot about the father and the mother. Mas quando dialoga, But when they talk to a gente us, fica muito alegre. Opa, o filho conversou com a we gente. get very happy. Oh, my son is talking to me. E toda hora nós, como pais, como é que você está? And we as parents, we are always asking, how are you doing? Nossa filha tem 26 anos já. Our daughter is 26 years old. Ela mora conosco. She lives with us. Mas toda hora assim, filha, você está voltando para casa? But we're always calling, hey daughter, are you going back home? Você está chegando? Are you arriving? Você vai jantar em casa? Will you have dinner with us? Para uma filha de 26 anos, você, poxa vida, eu não sou mais criança. For a 26 years old daughter, it's come on, I'm not a child. I'm not a child anymore. Mas preocupação de pai é preocupação de pai. But a father and a mother will always be concerned about their children. Então não importa a idade, No matter the age, pai e mãe sempre vão ser pai e mãe. mother and father will always be mother and father. É, não é? Yeah. Isn't O it? Senhor sempre será nosso pai. Amém. The Lord will always be our father. Ele sempre vai estar preocupado He conosco. will always be worried about us. Perguntando, cadê você? Asking, where are you? Como é que você está? How are you doing? Ele quer uma reação nossa. He wants a reaction from us. Agora, se nós estamos constantemente, Senhor Jesus, Now, if we are all the time, all Lord Jesus, tendo comunhão com o Senhor, orando ao Senhor, pray to the Lord. isso é intimidade. That's intimacy. E quando a gente reage, Ele também reage. And when we react, He reacts as well. E com certeza Ele reage para nos dar bem-estar. And for sure, He reacts to give us well-being. Então, irmãos e irmãs, o melhor bem-estar é você e eu estarmos sempre na presença do Senhor. So, brothers and sisters, the best well-being is for us to be in the presence of God. Exercitem estar sempre na presença do Senhor. Exercise being always in the presence of God. Na palavra de Deus. In the gospel Cada of God. versículo que você lê, Each verse you read, cada parte que você ora dentro da palavra de Deus, each part that you pray through the gospel of God, você vai ver também como isso te traz realidade, you will see how that brings reality to que te you, dá estabilidade. gives you stability. Outra pergunta Another question, que Deus fez, that question that God também made, em Gênesis. also in Genesis. Caim, o que aconteceu com você, Caim? Cain, what happened to you, Cain? Ele sabia que Caim tinha matado Abel. He knew Cain had killed Abel. Aí ele perguntou assim, cadê teu irmão? Then he asked, where is your brother? Aí Caim respondeu, eu por acaso sou tutor do meu irmão, tenho que ficar do lado dele, cuidando dele? And then Cain answered, do I need to be following my brother and taking care of my brother? Ele mentiu, né? He lied, right? Porque tinha matado. Because he had killed him. Mas por que Deus pergunta? But why does God ask? Porque Deus também quer aproveitar para tocar na nossa consciência. Because God also wants to take the opportunity to O falar- touch our A consciousness. pergunta de Deus, não importa como ele vai fazer a pergunta, por circunstância, pela palavra, pela voz de alguém, muitas vezes é para nos trazer de volta a luz dele. No matter how he's gonna ask us, if it's through the question, through the situation, what he wants is to bring us to his presence, A luz dele. to his light, Para a luz, para a presença dele. to his light, to his presence. Porque na presença de Deus não há trevas. Because in the presence of the God there are no darkness. Mesmo que nós estamos caminhando errado, o Senhor pergunta e nos leva novamente a ter uma consciência despertada. Even if we are going the wrong direction, God asks us and takes us to the right path, to a highlighted, Nos desperta, né? wakes us Awakens. up, awaken us up. Não tem sido a experiência de vocês assim ou não? Isn't that your experience? Não acontece coisas assim? Doesn't that happen to Às you? vezes a gente está afastado, está um pouco, às vezes, aí o Senhor levanta uma circunstância, você puxa, você acorda. We are kept, we are aparted, and then there is a situation that you all of a sudden you wake up.
Sabe o que é isso, irmãos? Do you know what that is? É o amor de Cristo nos constrange. That's the love of Christ constraining us. Não esqueçam do que eu fiz por você. Don't forget what I've done for you. Não esqueçam de tudo aquilo que eu passei por você. Don't forget everything I've passed through for you. Aí vai chegar um momento Then there will come the time em que não vai ser mais necessário essas coisas. that such things will no longer be Porque você necessary. está sempre na presença do Senhor. Because you will be always in the presence of God. Então não vai precisar perguntas em forma de circunstâncias ou vozes. So there will be no need for questions in way of situations or voices. Porque você está sempre na presença dele, ele está sempre em comunhão com você, entendeu? Because if you are always in His presence, you are always connected to each other. Agora no Novo Testamento, outra pergunta. Now in the New Testament, another question. Quando Jesus olhou para a seara, para o campo, When Jesus Christ looked to the fields, ele falou assim: a seara é grande, né? Manda trabalhadores, rogue ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. so He looked at the fields and said, these fields are huge, so pray to the Lord to send more workers. Ele fala: a seara está branca, mas poucos são ceifeiros, né? Yeah, He said, the fields are white, but there are just a few guys for the crop. Daí ele fala: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. So He said, pray to the Lord, to the owner of the fields, to send more workers. Agora, quem que é o Senhor da seara? Now, who is the owner of the fields? Foi o que falou. The one who said. Mas por que ele falou para o discípulo rogar ao Senhor da seara, se o Senhor da seara já sabia que faltava trabalhadores? So, but why did He ask him to pray to the Lord if the Lord already knew there were just a few workers? Porque ele quer uma reação do homem. Because He wants a reaction from the man. Ele quer saber se o homem vai se identificar, se colocar e falar assim: eis-me aqui, Senhor. He wants to know if the man will position himself as, here I am, Lord. Rogar ao Senhor significa orar, né? Pray to ask the Lord means to pray. Então significa, o Senhor pede: ore para mim, para que haja mais trabalhadores. Aí o Senhor fala: Senhor, ora, Senhor, mande mais trabalhadores. É você. So He said, pray to me to send more workers. And then you pray, oh Lord, send in more workers. That's you. Não foi assim que o Senhor perguntou a Isaías? Wasn't this way that the Lord asked Isaiah? O que o Senhor falou para Isaías em Isaías 6? What did the Lord tell to Isaiah in Isaiah 6? Isaías 6. Isaías 6, quer ver? Peraí. Isaiah 6. 6. Que fala assim, Qual? Isaiah 6, versículo 8. verse 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Who am I gonna send? E quem há de ir por nós? And who is gonna go for us? Será que o Senhor não sabia? Do you think the Lord didn't know? Mas ele joga a pergunta. But He still throws the Ele question. quer uma atitude de quem ouve. He wants a reaction from who listens to the Ele question. quer uma atitude de quem recebe a sua palavra. He wants an attitude from who receives His Aí gospel. Isaías disse eu, eis-me aqui, envia-me. Then Isaiah said, here I am, send me. O que é isso? What's that? Isso é a reação de Isaías That's the reaction for de agora Isaiah dizer: estou na presença do Senhor. to say, I am in the presence of God. É isso que o Senhor quer hoje na nossa vida cristã. That's what God wants from our Christian O life. Senhor quer exatamente essa intimidade que nós tenhamos com Ele. The Lord wants this intimacy that we have with Him. Conhecê-lo não segundo a carne, To know Him not through the flesh, mas conhecê-lo de maneira íntima, real, pessoal. but to know Him in an intimacy way, in a personal way, in a real way. Eu espero, irmãos e irmãs, que nenhum de nós conheça Cristo porque os outros conhecem. I hope, brothers and sisters, that no one here will know the Christ because the others know Christ. Ou conheçam o Cristo dos outros, Or know the Christ from the others. mas que nós conhecemos o nosso Cristo. But that we know our Christ. A nossa experiência. Our experience with God, with Christ. Quando Jesus perguntou: quem dizeis que as pessoas, para os discípulos, quem dizeis que eu sou? O que eles dizem que eu sou? When He asked the followers, who they say I am? Daí falaram: um diz que é Jeremias, Isaías,
João Batista. Some say, oh, it's Jeremiah, João Batista. Isso é o que eles conhecem que os outros dizem. That's what they knew from the others saying. Mas aí ele volta e pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? But then he turned back the question to them. And what about you? What do you think I am? Então é isso que o Senhor Who do quer you think? hoje, que nós não conheçamos segundo a carne, segundo os outros conhecem. That's what Christ wants from us. That we don't know Him through the others, but through ourselves. Mas na nossa experiência íntima com Ele. According to our personal experience with Him. Our Então pode intimacy. acontecer o que for. So anything can happen. Você vai poder dizer, o Cristo que eu conheço é o que me dá estabilidade. I will be able to say, the Christ that I know is the one who gives me stability. Nada me abala, Nothing shakes me porque eu tenho uma experiência viva, íntima e sólida com o Senhor. because I have a solid experience with God, intimacy, Steadfast. E o que mais? viva, Steadfast. alive, solid and intimate experience with the Lord. E nada nos abalará. And nothing's gonna shake Daí us. termina ali em 2 Coríntios. Then he finished in 2 Se alguém Corinthians. está em Cristo, If someone is in Christ, é nova criatura. is new creature. As coisas velhas já passaram, The old thing have passed, eis que tudo se fez novo. now everything is new. O que é velho? What's old? Tudo que é da carne é velho. Everything from the flesh is Tudo que é old. deste mundo é velho. Everything from this world is old. Tudo que é do nosso velho homem é velho. Everything from our old man is old. Mas quando está em Cristo, tudo é novo. But when it's in Christ, everything is new. Quando a gente vive, tudo que é novo é somente em Cristo. When we live everything that's new, it's only through Christ. Nós não queremos viver nas coisas velhas. Queremos viver no que é novo. We don't want to live in the old stuff. We want to live in the new. E a característica é, a chave é, se alguém está em Cristo. The key is if someone is in Christ, Por um lado, nós já estamos em Cristo. in one way we are already in Christ. Porque Cristo já nos resgatou. Because Christ has already rescued us. Mas isso tem a ver com isso que eu falei. É a nossa atitude do momento. Se alguém está em Cristo. But that has to do to our attitude in the moment. É do If- momento imediato. in the immediate moment. If we are in Christ, É o de hoje. it's from today. Ontem eu estive. Yesterday I was. É ontem. It's yesterday. Hoje eu tenho que ter nova experiência com Ele. Today I have to have a new experience with A Him. experiência de hoje não vale mais para amanhã. The experience from today is not valid for tomorrow. Então, se eu estive em Cristo hoje, amanhã eu tenho que tomar a atitude de estar em Cristo de novo. So if I was in Christ today, tomorrow I have to take the attitude again and be in Christ again. Ou seja, uma nova experiência com o Senhor. That means a new experience with the Lord. Porque até mesmo as experiências com o Senhor do passado, elas ficam velhas. Because even the experience we had with the Lord in the past get old. Elas são importantes como a nossa base, They're important as the basis. mas elas não podem ser a base para nós vivermos hoje, porque hoje Cristo é novo para nós sempre. Because they cannot be the base for us to live in Christ today. Because today Christ is new and we have to be in Him again. Amém? Amen. Então, eu deixo essa palavra de encorajamento a todos nós, So I believe this encouraging word for us. porque de fato, né, tudo que eu vivenciei nesses 2 meses na viagem para a África, Because in fact, all that I have lived through these 2 months in Africa me levou de fato a considerar, puxa vida, tudo começou naquela cruz. led me to think, really, in fact, everything started in that E o cross. que aconteceu naquela cruz precisa me constranger todos os dias. And what happened in that cross must constrain me every day. E quando me constrange, não dependo de outros. And when it constrains me, I don't depend on É anyone a minha else. experiência com Deus. That's my own É a experience minha with busca God. com o Senhor. That's my search for the God. É o meu relacionamento com Ele, That's my relation with Him. somado com o de todos vocês, Added with the one of each of you, forma a experiência da igreja. builds up the experience of the church. Porque a experiência de cada um é importante para nos ajudar, a nos fortalecer. Because the experience of each one is important to help each other, to make us stronger. Mas eu não dependo inteiramente da experiência dos outros. Eu tenho minha própria experiência com o Senhor que me faz estável. But I don't depend solely on the other's experience. I must have my own experience to keep me stable. A experiência dos outros vão agregar e me fortalecer ainda mais, que eu preciso delas. The experience of the others will aggregate and further reinforce me, so I need them. Por isso que o Senhor, Ele nos compara a ovelhas, né? That's why the Lord compares us to sheep. Ovelhas é um rebanho agregativo.
the sheep are a type of animal that Aggregate. gather together. Eles têm a vida que se agrega, They aggregate to each other. They keep together. enquanto que cães têm a vida que desagrega. Whereas dogs get apart from each other. Uma matilha não anda junto. Os cães, eles até até a cadela não sabe nem quem que é o filho, porque depois vai embora, né? Yeah, a group of dogs will not gather together. They are spreaded, and even mother will not recognize the son. Esse é o tipo de vida do cão. That's the type of life Mas o Senhor não of these compara a dogs. ovelhas. But the God compares us to sheep. Ovelhas, ela tem a natureza de temos que estar juntos. The sheep have the nature that we have to stay together. Por isso, toda vez que a gente vem para cá, eu fico muito alegre. Poxa, vamos estar juntos de novo com os irmãos. That's why I'm always happy when I'm coming here, because we will get together again. Eu encorajo vocês, né, aqui na Holanda, tudo bem, uma vez ao mês, mas procurem estar mais juntos. So I encourage you here in the Netherlands to, once a month, but try to get closer, to be more closer together. Na verdade, vocês não estão longe um do outro. Actually, you are not far away from each O other. mais longe que sabe de carro é 20 minutos, talvez seja isso. The one with the farthest Trem, away meia is hora. 20 minutes, half an hour by. 3,5, não, vocês 1 hora, né? 1 hora. Yeah, in your case, 1 hour. 1 hora. Mas vocês têm carro. Yeah. But you have cars. Vocês têm Você tem o quê? Uma Mercedes? What do you have? BMW. Você tem o quê? Focus. Ford, maravilhoso. Eu gosto Ford. muito de Ford. Wonderful. Tá? Então, vocês têm carro. So you have cars. Lembra daqueles irmãos que caminham 15 km a pé? Remember those brothers walking Yeah. 10 kilometers on foot, 15. 15 kilometers. Teve um irmão que agora ganhou uma moto. There is a brother who has just Ele e sua família earned com a a criança motorcycle. caminhavam 20 km para reunião. His whole family would walk 15 kilometers. Agora ele tem uma moto. Now have a Sai motorcycle, com 2 meninos no meio, 2 boys in the mulher middle, atrás. the wife behind, 4 na moto 4 in the motorcycle, and they para poder ir go para reunião. to go to the meeting. Amém. Certo. Senhor Jesus. Então, reunir é muito importante. So it's very important to be together, to get Finalizando, together. os Finalizing, irmãos de Zurich estavam fazendo reuniões quinzenalmente. the brothers in Zurich were getting together twice a month. Este ano eles decidiram fazer semanalmente. This year they decided to do it on a weekly basis, E olha, eles estão tão contentes, and they are so happy. estão tão alegres ali de poder reunir juntos. They are so happy to be E eu e a able Lu to be somos together testemunhas como que eles progrediram espiritualmente. and witness on how they progressed spiritually. E eu também sou testemunho com a Lu sobre como vocês progrediram espiritualmente. And I'm also witness on how you guys have progressed Agora, spiritually. eu não vou, aqui eu não quero, não é uma questão de fazê-lo, tudo vai depender de vocês, mas eu sugiro que pelo menos, se o Senhor permitir, vocês puderem, além de fazer uma reunião mensal assim, mas puderem estar mais tempo juntos durante o mês, nem que seja quinzenal, mas procurar estar juntos, melhor será. So what I suggest is, if you can be more often together, maybe at least twice a month, I know the difficulties, but that's gonna be my encouragement to you. Porque nós somos de uma natureza agregativa, que é isso que o Senhor, por isso que Paulo falou assim lá em Hebreus: não deixei de congregar-vos como é costume de alguns, porque o dia se aproxima, né? Because we have this this nature to get aggregated, to be together, and then Paul said, Não deixei de congregar-vos como é costume de alguns, porque o dia se aproxima. Yeah, so don't stop getting together, which is the custom of some, because the day is coming. O dia do Senhor está chegando. The day of the Lord is coming. A gente precisa muito mais estar juntos. We have to be together much more. Embora eu tenha minha experiência com o Senhor, Even though I have my own experience with mas God, a minha fé é fortalecida com a experiência dos outros. but my faith is stronger with the presence of the others. Concorda ou não? Do you agree? Porque é isso que nós somos um corpo. Because we are one body. Somos uma família. We are one family. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, God- que o Senhor abençoe vocês aqui na Holanda. Amém. So do God bless you all here in the Netherlands. E vocês vão ser privilegiados com um momento de comunhão, assim chamada conferência, para mim no passado, eu gosto desse termo, momento de comunhão, agora em março, né? And you'll be blessed with a moment of Fellowship.
fellowship now in March, Dia 30 e 31, na Semana Santa. 30 and 31st, in Já the tem Saint Week. a expectativa é, junto com vocês, chegamos a mais ou menos 100 irmãos aqui. The expectation is that we get to around 100 brothers Irmãos de here. Portugal, Espanha, a Itália, Suíça, Inglaterra, Alemanha, Irlanda, onde mais? Que vocês aqui, Holanda, Bélgica e no Chile. Bélgica e no Chile. So, É. brothers from many countries. Vão estar aqui. Todo You'll mundo be pagando here. o preço. Yes. They will be Né? paying the price. Gente pegando avião, Yes. People flying here, gente vindo de carro. Yeah. people driving here. Só da Espanha vão vir quase mais de 20 irmãos de carro. From Spain. From Spain alone, more than 20 people will come by car. De Roma vem 7 irmãos. When Rome, Ele do preço, 7. né, da passagem. Nós da Suíça talvez alcancemos 10 irmãos. From Switzerland, É mais, around sabe? 10 people. Ou seja, vai ser quase 100 pessoas. That means around 100 people. E os anfitriões são vocês, né? Yes. And Os you And the are host. anfitrião? anfitriões. Como fala? Da host. Hosts. Then the host will be you. Então, aleluia, a gente quer So ver. God bless. Que Deus abençoe grandemente a Holanda. Amém. God bless Netherlands. Que Deus abençoe esse momento de comunhão. Amém. That God bless this moment E assim of abençoe toda a Europa. fellowship and bless the whole Europe. Amém? Amen. Jesus Cristo é o Senhor. Pray to the Lord. Amém. Amém. Tem um Oh Lord Jesus.